Buenas tardes a todos y todas. Como pueden ver en esta Boa diapositiva, tarde a todos e todas. Como vocês veem aqui no slide, hoje nós temos interpretação simultânea em inglês, espanhol e português. Vocês podem selecionar o botão de interpretação embaixo na barra de ferramentas do Zoom e selecionar o idioma desejado. Além da interpretação simultânea, ao longo da nossa sessão, vocês terão a opção de ver os slides em inglês, espanhol e português. Se desejarem continuar vendo os slides em espanhol, não é necessário fazer nada. Se preferirem ver os slides em inglês ou português, vocês podem clicar no botão na parte superior da tela que diz Opções de visualização. Em telas compartilhadas, você vai selecionar o idioma de preferência para ver os slides. Se tiver alguma dificuldade com o áudio ou os slides, podem nos avisar na função de perguntas e respostas ou enviar um e-mail para dataalliance@bloomberg.org. Em nome da Bloomberg Philanthropies, é um prazer dar as boas-vindas a todos vocês sobre City Data Alliance, um programa inovador para ajudar as cidades a transformar o uso dos dados. Eu sou a Florence Juilliard, eu sou a diretora do programa de dados de Philanthropies e, para mim, é um privilégio trabalhar de perto com o primeiro grupo de 22 cidades que fazem parte dessa iniciativa. Hoje nós falaremos sobre 4 assuntos. Em primeiro lugar, vocês verão o que impulsou essa oportunidade, como surgiu o Seria Data Alliance e os objetivos principais. A seguir, as minhas colegas Carolina Araújo e Sheila Duticella vão compartilhar alguns detalhes de como é estruturado o programa. Depois, compartilharemos uma descrição geral das candidaturas. E, finalmente, vamos responder as perguntas numa sessão de Q&A, uma sessão de perguntas. Se surgirem perguntas ao longo da nossa sessão, podem enviar esses comentários e perguntas na função de perguntas e respostas no botãozinho de Q&A, lá embaixo. E podem enviar no idioma desejado. Nós vamos juntar essas perguntas e fazer uma discussão no final. Ao longo de 3 anos, Bloomberg Philanthropies City Data Alliance vai identificar um total de 100 cidades da América do Norte, Central e do Sul, que são as mais sofisticadas, ambiciosas e avançadas no uso de dados, e ajudará essas cidades a estabelecer um novo padrão para os governos locais, que tenha compromisso de usar dados para gerar melhores resultados para as pessoas. Antes de me aprofundar nos detalhes do programa, eu gostaria de refletir rapidamente sobre por que isso é tão importante para nós e por que ficamos tão contentes de vê-los e vê-las aqui hoje. Bloomberg Philanthropies trabalha para criar vidas melhores, mais longevidade, para a maior quantidade de pessoas que seja possível. Isso quer dizer que grande parte do nosso trabalho está nas cidades, mais de 900 no mundo inteiro. Isso por 3 motivos. Um, mais da metade da população mundial se vê impactada pelas políticas estabelecidas por prefeitos e prefeitas e implementadas pelos líderes das cidades. 2, em 2050, esse número aumentará até 68%. Número 3, o nosso patrocinador Mike Bloomberg foi líder de um governo local e aprecia de forma única entre os principais filantrópicos o papel que as cidades podem ter para ajudar as pessoas, o talento e as grandes ideias para progresso no mundo. Pensando nisso, o nosso esforço aqui de ajudar as cidades é aproveitar o poder dos dados, e esse é o motivo pelo qual estamos aqui hoje. Desde 2015, já ajudamos mais de 250 cidades a melhorar a forma como utilizam os dados e as evidências. O progresso foi ótimo. Por exemplo, nós vimos que a proporção de cidades monitorando e analisando o progresso em relação aos seus objetivos-chave subiu de 30% para 75%.
E nós percebemos também os líderes de cidades tomando melhores decisões que vão impactar a vida dos habitantes. Muitos de vocês sabem disso já em primeira mão. Nós desenhamos o Bloomberg Philanthropist City Data Alliance para líderes de cidades que já têm o compromisso de usar dados para melhorar a vida das pessoas. Como parte disso, eles agora querem ir para o próximo nível. Esse programa está baseado em quase uma década de experiência e na melhoria do uso de dados e criação de capacidade de dados nas cidades, incluindo nosso trabalho para criar um padrão e um caminho para a excelência dos dados, por meio da certificação What Works Cities. Muitos de vocês já devem estar familiarizados com isso. Mais para frente, entenderemos como a certificação e City Data Alliance se complementam. City Data Alliance é um programa diferente, que foi projetado com três pontos importantes do nosso trabalho em mente. Construir uma cultura de dados requer a liderança de líderes de governos locais e de funcionários para estabelecer as pautas, as expectativas e impulsionar os investimentos no desenvolvimento de habilidades, uso de dados e práticas. Os dados, por si só, não vão impulsionar as decisões, mas os valores sim. Os dados são uma ferramenta poderosa para ajudar com os objetivos baseados em valores e encontrar soluções para problemas complexos de cada cidade todos os dias. Finalmente, sabemos que a transformação é difícil, mas um foco centrado nas políticas e práticas de dados de toda a cidade pode integrar uma nova forma de trabalhar na sua cidade e levar a uma mudança duradoura. Esse programa foi projetado para prefeitas que já demonstraram a capacidade e o compromisso de utilizar dados para melhorar a vida dos habitantes nas suas cidades e que querem garantir um uso promissor de dados, que se estenderá em toda a cidade. É uma oportunidade para que os líderes de governos locais, prefeitos, prefeitas e equipes se aprofundem nas formas como utilizam os dados para informar as decisões, entender o impacto e comunicar resultados para os cidadãos. Prefeitos e prefeitas entram agora numa trajetória com especialistas líderes de dados e evidência. Isso para liderar com os dados com confiança e entender o papel disso na criação das melhores condições para adotar a excelência de dados em toda a cidade. Além disso, investir nas pessoas, práticas e plataformas adequadas para melhorar ou aperfeiçoar a mudança, focando especialmente no desafio enfrentado por cada cidade, que é construir uma capacidade profissional sólida no uso de dados. Além disso, possibilitar que habitantes e pessoas contribuam para resolver os problemas. E, finalmente, instalar uma política e prática permanente em toda a cidade para elevar a prestação de serviços para os habitantes. Dito isso, vou passar a palavra agora para minha colega, Carolina Araújo, para compartilhar mais informações sobre a estrutura do programa antes de começar com as perguntas. Muito obrigada, Florence. Olá a todos, olá a todas. Eu sou a Carolina Araújo e sou parte da equipe de Serideira Alliance. Nos próximos minutos, gostaria de falar sobre alguns aspectos importantes do programa. Serideira Alliance tem duas partes: um acelerador para prefeitos e funcionários sênior, que está focado em oferecer os componentes básicos necessários para transformar a cultura de dados na cidade. E também uma área de especialização, que é uma imersão profunda com especialistas globais em uma das quatro áreas principais de uso de dados. Isso para elevar a prática e torná-la sustentável para toda a cidade. Além disso, desde o início do nosso trabalho com as cidades, nós utilizamos a avaliação padrão da certificação What Works Cities para entender e melhorar as capacidades da cidade. Para as cidades que não estão certificadas, quando estão começando o programa, nós daremos suporte para essa certificação. Eu vou iniciar falando do acelerador e depois vou passar para outras pessoas aqui, para minha colega Sheila, para contar mais sobre as áreas de especialização. Sobre acelerador.
Começa oficialmente com um evento presencial que será feito na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Os líderes de governos locais vão participar de 3 dias de atividades com os pares e vão aprender sobre o papel que devem desempenhar na criação de uma cultura baseada em dados. Prefeitos e prefeitas terão uma introdução desses conceitos básicos que serão cobertos durante o acelerador de 6 meses e como liderar a sua equipe para ter sucesso nesse tempo. Como ponto central nesses 3 dias, os prefeitos e prefeitas desenvolverão sua visão do que a cidade vai abordar nesse programa e transmitirá isso para a equipe de funcionários, incluindo o líder do programa. Bem, quais são os resultados-chave que nós vemos listados, então, com o acelerador? No final do acelerador, a cidade vai criar ou aperfeiçoar uma estratégia de dados para toda a cidade, uma visão de 3 anos e um plano de ação projetado para avançar no uso de dados na cidade e melhorar os resultados. Também serão cobertos os componentes centrais do governo, qualidade, uso, transparência, governança dos dados, incluindo o seguinte: uma nova estratégia ou uma estratégia aperfeiçoada de força de trabalho para avaliar o estado das habilidades e capacidade de dados da cidade, identificando oportunidades para melhorar as habilidades das pessoas que trabalham hoje na cidade e descrevendo como utilizar os recursos para atrair e reter novos talentos. 2, vai ter um protocolo coerente para juntar e usar os dados demográficos desagregados. E 3, vai ter uma plataforma de dados centralizada, nova ou aperfeiçoada, que sirva como repositório de dados da cidade, que vai juntar, armazenar e validar os dados para uso em tempo real por parte desses líderes na cidade. Essas informações já estão disponíveis para vocês na nossa página. O link está agora no chat, na página de informações adicionais. Antes de passar para as próximas pessoas, eu gostaria de saber, tem alguma pergunta sobre o acelerador? Ok. Tem uma pergunta aqui relacionada ao seguinte: o que acontece com a participação do líder ou da líder do governo local no programa? Vejamos, líderes de governo local que vão participar nesse programa precisam estar na reunião presencial de 3 dias em Baltimore, certo? E lá aprenderão sobre o papel desempenhado na criação de uma cultura baseada em dados. Essas pessoas vão entender quais são os conceitos básicos que serão tratados durante os 6 meses, vão aprender como liderar a equipe nesse período e também vão estabelecer a visão para aplicar os dados para suas prioridades. E isso vai ser compartilhado com as equipes sênior que vão participar no programa. Os e as líderes de governo local também terão 6 responsabilidades adicionais durante o programa. Em primeiro lugar, estabelecer a visão do que a cidade vai fazer no programa. Depois, identificar um membro sênior na equipe, que será um ponto de contato central no programa, que será o ou a líder do City Data Alliance. Além disso, nomear um grupo de 3 ou 4 pessoas dentro da equipe executiva da administração para participarem do acelerador do City Data Alliance de 6 meses e também dedicar uma equipe técnica da cidade para a área de especialização de dados escolhida pela cidade. Além disso, identificarão um membro sênior da equipe para poder implementar a estratégia de dados municipal, que a cidade vai criar ou vai aperfeiçoar. Então, por exemplo, um diretor para isso, diretor de dados. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta antes de continuar. Excelente. Não temos mais perguntas, então vamos deixar mais espaço para perguntas depois no final. E agora eu vou passar a palavra para minha colega Sheila, que vai falar sobre as áreas de especialização. Obrigada, Carolina. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Sheila do Xicela. Eu sou líder de excelência de aquisições.
É um prazer compartilhar um pouquinho mais de informação sobre as áreas de especialização do Serie Data Alliance. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas, as colegas do Serie Data Alliance que estão aqui hoje. Uma parte central da estratégia de dados em qualquer cidade tem a ver com o seu trabalho em uma das quatro áreas críticas do uso de dados. Nós consideramos que isso é necessário para chegar na excelência dos dados. Essas áreas de especialização seriam a avaliação, a excelência em aquisições, a gestão do desempenho e de dados como serviço, e essas áreas do programa estão desenhadas para ajudar as equipes a se aprofundar nas práticas da cidade e também para criar as condições necessárias para divulgar essas práticas na cidade, não só focar isso em projetos específicos. Cada área foi projetada para ajudar a estabelecer políticas ou padrões em todas as cidades e considerar os tipos de equipes e a capacidade necessária para manter essas práticas. Eu quero dar mais detalhes sobre cada um desses pontos. Em primeiro lugar, dados como serviço, liderado pelo Public Digital. Essa área vai desenvolver o uso de dados das políticas e as pessoas da cidade para permitir uma forma consistente de projetar e executar os serviços de dados de alta qualidade, na escala, e que sirvam para as equipes da cidade e para o público. As cidades mais avançadas vão passar dos portais de dados abertos para um foco baseado em problemas. Segundo ponto, a avaliação, liderada por Behavioral Insights Team. Vai ser criada uma estratégia de avaliação para toda a cidade, e isso ajudará a responder perguntas urgentes. Essa estratégia será utilizada para desenhar melhores políticas públicas. Finalmente, serão melhoradas as habilidades de uma equipe de avaliação da cidade para poder gerar evidências significativas e conquistar resultados mais concretos. Outro ponto. Gestão do desempenho, liderado por Bloomberg Center for Government Excellence, Johns Hopkins. Isso foi desenhado para ajudar os líderes e as líderes da cidade a estabelecer rotinas e processos para administrar e medir as prioridades do governo. E, finalmente, mas não menos importante, número 4, excelência em aquisições, liderado por meus colegas do Harvard Government Performance Lab. Foi desenhado para elevar o status das aquisições como uma ferramenta estratégica. Então, apoiamos as cidades a adotar práticas que vão incrementar a eficiência das contratações, convidar fornecedores novos e diversos e conquistar melhores resultados para os bens e serviços adquiridos. Novamente, um lembrete de que vocês podem ver as áreas de especialização na página de informações ou recursos adicionais no site. E aí lá vocês vão ter mais detalhes sobre isso. Antes de continuar, temos alguma pergunta que eu possa responder agora? Le daré la palabra a Carolina para... Ótimo, vou passar então para a Carolina, que vai compartilhar mais detalhes sobre o cronograma e o processo de candidatura. Muito obrigada, Sheila. Eu vou compartilhar agora alguns detalhes sobre o cronograma e elegibilidade do programa. Vamos começar com o cronograma. Como, como resumo aqui, nós sabemos que o programa vai de abril de 2023 até maio de 2024. O acelerador e a área de especialização começam ao mesmo tempo, depois de lançar o programa pessoalmente em Baltimore. De acordo com a área de especialização de cada cidade, ele vai ou ela vai ter uma duração diferente, mas seria de até 12 meses. Em termos agora de elegibilidade, vocês já ouviram falar, né, sobre o que será oferecido pelo programa. E agora queremos compartilhar mais sobre quais cidades estão mais bem posicionadas para se beneficiar disso. Em termos de capacidade, esse programa foi desenhado para as cidades que já estão comprometidas com o uso de dados para melhorar as vidas e agora querem ir para o seguinte, para o próximo nível. Em relação a tempo de mandato,
A fim de garantir uma boa margem para implementar as mudanças, o líder ou a líder local deve ficar pelo menos 3 anos no mandato atual, ou seja, até abril de 2026. E isso se mede desde o começo do programa. Ou então devem ser elegíveis e buscar a reeleição e ter o mandato vigente até maio de 2024. Vou dar alguns exemplos de casos de prefeitos e prefeitas que seriam elegíveis para esse programa. Então, por exemplo, líder de governo local que quer a reeleição na segunda metade de 2024, que é elegível e que planeja buscar a reeleição. Ou prefeito ou prefeita que foi escolhido para um mandato de 4 anos em 2022 e tem mais de 3 anos ainda no cargo. Agora, em relação à população, de forma geral, esperamos que as cidades médias e grandes, em suas respectivas regiões, seriam as mais adequadas para o programa. Nós definimos isso como uma população de 100 mil pessoas ou mais, nos Estados Unidos e no Canadá, e uma população de 300 mil pessoas ou mais, no caso das cidades da América Latina. E agora, em termos de compromisso, nós solicitamos um compromisso firme para que esse prefeito ou prefeita e um membro designado da equipe de funcionários sênior participem da sessão pessoalmente, que vai acontecer em Baltimore, nos Estados Unidos, em abril de 2023. Não aceitaremos substitutos para esse prefeito ou prefeita nesse evento. Antes de compartilhar mais detalhes sobre a candidatura, gostaríamos de fazer um intervalo aqui para vocês fazerem perguntas, se tiverem alguma. Temos algumas já que foram chegando no chat, e a primeira é da Lori, sobre se a cidade não tiver um prefeito ou prefeita forte como forma de governo, outro membro do conselho da cidade poderia participar em nome desse prefeito ou prefeita? A resposta é a seguinte: as cidades que não têm uma forma de governo com prefeito, prefeita, com líder de governo local, podem se candidatar. No entanto, esse líder de governo local precisa participar como membro central do programa e também no processo de candidatura, certo? Se essa cidade for selecionada, então o prefeito ou prefeita dessa cidade espera-se que possa, né, pelo menos participar do evento presencial em Baltimore, em abril de 2023, nos Estados Unidos, e outras sessões, 3 sessões online. Além disso, nós encorajamos as cidades e os administradores, digamos, das cidades, para fazer parte dessa equipe sênior do acelerador do City Data Alliance, incluindo aqueles 6 meses de aceleração. Ali terá algumas sessões de keynote, alguns workshops com outras cidades participantes e também um coaching individual para cada uma das cidades. O nosso primeiro grupo de cidades teve algumas cidades participando com essa exata estrutura e estão com bastante sucesso no programa. Tem uma outra pergunta aqui, Simon. Já foram definidas as datas para o evento de Baltimore presencial? Bom, as datas ainda não foram definidas, mas serão anunciadas em breve, nas próximas semanas. E aí, nós vamos também enviar uma notificação para todas as cidades interessadas. Enviaremos um lembrete assim que as datas estiverem definidas. E tem uma pergunta aqui do Marco Antônio. Líder ou líder de governo local deve ser prefeito ou prefeita ou pode ser um funcionário que esse prefeito ou prefeita designou para liderar o projeto? Tem que ser o prefeito ou prefeita. Tem realmente que ser, porque vai ter essa participação central no evento de Baltimore e outras sessões do programa, mas as equipes sênior também precisam participar ativamente na programação do acelerador, do City Data Alliance, durante esses 6 meses, que seriam esses 3 períodos de aprendizagem. Cada período de aprendizagem tem 2 meses e vai incluir algumas sessões com outras cidades e alguns workshops com as cidades pares. Essa programação, então, será virtual
Portanto, todas as cidades poderão participar nessa programação. Isso é complementado também com assessoria individual para cada cidade. As equipes sênior também vão apoiar a equipe técnica designada para cada uma das áreas de especialização, na área que a cidade escolher, basicamente. E a programação de cada área de especialização varia, mas, de forma geral, a maioria vai ter algumas oficinas individuais com outras cidades e projetos bem individualizados, além do coaching. Bom, se tiverem mais perguntas, podem enviar. Temos aqui várias pessoas que podem falar mais sobre acelerador, sobre cada uma das áreas de especialização. Vocês podem enviar suas perguntas de duas formas. Podem mandar no botãozinho de Q&A, que é o botãozinho que fica aí embaixo na barra de ferramentas do Zoom, e também poderão levantar a mão, se preferirem, e aí vamos permitir que abram o microfone. Eu acho que o Rodrigo levantou a mão, então já está com a fala autorizada, já pode abrir o microfone e falar seu nome e a cidade que representa, por favor. Não estamos ouvindo o Rodrigo, mas alguém me avisou que ele colocou a pergunta no chat também. Ah, sim. Desculpa, meu microfone estava desligado. Faria a pergunta em português, tudo bem? Claro. Ok. Eu sou Rodrigo Nunes, sou gerente de indicadores aqui na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, Brasil. E, junto com o subsecretário de Modernização, Jean Matos, estamos responsáveis por formalizar a inscrição do município, da cidade de Belo Horizonte, junto ao Citizen Alliance, Citstata Alliance. E uma dúvida que surgiu é a seguinte: o nosso atual prefeito, Fuad Noma, ele assumiu no lugar do prefeito que foi eleito em março deste ano. E até então ele era o vice-prefeito, e antes, entre 2017 e 2021, era secretário de Finanças. E as questões do questionário de inscrição, principalmente as questões 4 e 5, solicita que o prefeito dê exemplos de uso de dados. A nossa dúvida é bem básica, se ele pode considerar esse prefeito, esse período em que ele atuou na gestão como secretário, como vice-prefeito, para a resposta ao questionário. Sim, muitas gracias, Rodrigo, por Muito obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Sim, a resposta é que sim, ele pode considerar essa posição como vice-líder, como vice-prefeito e como secretário de Finanças também, para responder ao questionário. Graças. Bueníssimo. Eu vou passar para... Excelente. Vamos passar, então, agora algumas informações sobre a candidatura e depois vamos abrir para as perguntas de novo. Bem, nós pensamos nesse projeto de candidatura centralizado em dois fatores: a capacidade das cidades de assumir esse trabalho de forma significativa e também a visão do prefeito e prefeita para fazer que o governo funcione melhor por meio dos dados. Mais especificamente, estamos buscando cidades que já estão avançando no uso de dados, com prática no uso de dados para tomar decisões,
E, por exemplo, cidades dos Estados Unidos podem ter demonstrado essa experiência mediante o trabalho avançado com a certificação What Works Cities, apesar disso não ser obrigatório. E o segundo ponto é que líderes de governo local, então prefeitos, prefeitas e equipes, devem ter uma visão clara e compromisso com o uso transformador de dados para a liderança. Isso inclui a dedicação de tempo necessário para estabelecer rotinas e sistemas duradouros na cidade para o uso de dados. É provável que vocês já tenham feito isso, mas se não fizeram, vocês podem pedir essa candidatura por meio de um formulário no site do programa, que nós vamos colocar agora no chat. O processo de candidatura do City Data Alliance tem 4 partes para preencher. Em primeiro lugar, é uma descrição, uma declaração assinada do compromisso com o programa. Aliás, isso é um formulário que resume os compromissos do programa, tanto para o prefeito ou prefeita, para líderes de programa designados e para membros da equipe de funcionários que vão participar, junto com a assinatura do prefeito ou prefeita. A segunda parte seria uma resposta em vídeo do governo local. Então, os prefeitos ou prefeitas vão responder 3 perguntas. Então, por que querem participar do programa? Como o programa vai ajudar a sua cidade a melhorar a vida dos habitantes e por que esse é o momento de participar. A terceira parte dessa candidatura seria uma parte escrita, uma solicitação escrita. São 6 perguntas sobre como a cidade está utilizando os dados hoje em dia e como as práticas de dados da cidade são sólidas. Além disso, onde precisa melhorar e como a cidade está investindo hoje em dia em evidências e capacidade de dados. Tem uma pergunta que pede para classificar as áreas de especialização do City Data Alliance, que são 4, né? Gestão de desempenho, aquisição, avaliação, dados como serviço. Então, é para classificar em ordem de preferência para a participação da cidade com uma breve justificativa. E, finalmente, tem a autoavaliação da certificação What Works Cities. Então, a certificação What Works Cities estabelece um padrão internacional de excelência no governo da cidade. City Data Alliance está alinhada com o padrão de certificação What Works Cities. Essa autoavaliação permite comparar o uso de dados hoje em dia na cidade com as melhores práticas com 43 critérios diferentes. O objetivo de fazer essa avaliação agora é que a equipe da City Data Alliance pode juntar essa informação da capacidade de dados atual da cidade e, a partir daí, adaptar melhor a experiência do programa. Esses são os pontos de candidatura. Então, aqui a equipe de suporte das cidades, City Data Alliance, ficam disponíveis, claro, por e-mail do City Data Alliance. Aliás, o link vai ficar no chat. E qualquer pergunta sobre o processo de candidatura podem enviar. Nós agora temos mais tempo para as perguntas aqui do nosso público sobre o processo. Aliás, temos todos os sócios que estão representando o acelerador e também cada uma das áreas de especialização. Fiquem à vontade para levantar a mão, se quiserem abrir o microfone, ou se quiserem mandar uma pergunta pelo chat ou Q&A. Temos algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta sobre as áreas de especialização que veio do Marco Antônio. Veja, em cada assunto em cada tema, né, cada área, tem algum exemplo das práticas para o município ser elegível? Eu vou passar então para o pessoal que trabalha com isso. Sheila. Olá, obrigada.
Na nossa área de especialização, nós não pedimos nada específico, mas se vocês desejarem participar dessa especialização, nós vamos pedir para vocês criarem uma equipe transversal, ou seja, não só um pessoal que trabalha com assuntos públicos, mas que trabalha com algum departamento que faz contratações prioritárias, por exemplo, algo que seja bem visível para os habitantes, ou de repente alguém de dados. Nós buscamos que seja uma equipe que tenha capacidade de trabalhar com a gente 2, 3 horas por semana, e assim implementar as mudanças que nós estamos trabalhando com vocês. Ah, claro. E também eu queria comentar que vocês vão achar mais informações, mais detalhes e mais exemplos que nós trabalhamos no nosso material. Agora, Heidi, obrigada. No caso de dados como serviço, acho que tem 3 pontos principais. Então, em primeiro lugar, o compromisso com a transformação digital, uma transformação de verdade na organização. Também precisaria ter uma pessoa para liderar essas mudanças em relação a dados. Então, de repente, um diretor, diretora de dados, uma pessoa dedicada a trabalhar com o pessoal de TI ou equivalente e que tem um certo nível de especialização. E também tem um histórico, então, por exemplo, dados abertos ou a capacidade de achar as fontes de dados que vão ser utilizados nos serviços. Obrigada. Passo a Gabriela para falar sobre... Gabriela, se quiser falar também sobre avaliação. Obrigada. Bom, dentro da nossa área de avaliação, assim como outras áreas, nós recomendamos que as cidades tenham experiência com a realização de projetos, de avaliação de projetos no passado, e que tenham sistemas para administrar e coletar dados dos residentes. Então, se a cidade não tiver experiência para fazer avaliação, mesmo assim nós recomendamos fazê-las, mas nesse caso tem uma recomendação adicional para as cidades na hora da candidatura. Pelo menos 2 departamentos da cidade precisam estar interessados em fazer essas avaliações, avaliação de alguma política ou algum programa ou algum serviço da cidade. E também eu diria que é importante a cidade estar disposta a criar ou ter a capacidade e os recursos para criar uma equipe de avaliação. Precisa ter habilidades analíticas e de gestão de dados. E essas equipes também normalmente vão ter de 3 a 4 membros. A ideia é vocês dedicarem um certo tempo para essa área de avaliação, mais ou menos 10 a 50% do tempo total que vai durar essa área de avaliação. Eu acho que essas são as principais recomendações que nós falamos na hora da candidatura. E depois vocês vão obter mais informações, claro, nas diretrizes do programa. Obrigada. E eu vou agora falar sobre gestão do desempenho. Nesse caso, nessa área, assim como nas outras, precisamos do compromisso do prefeito ou prefeita e dos funcionários que estarão envolvidos para criar um sistema de gestão de desempenho. E também um baseline, ou seja, algum tipo de progresso para a coleta de indicadores, para fazer essa medição corretamente. Esses são os requisitos principais. Temos uma pergunta aqui do Marcos Torres, de Mogi das Cruzes, sobre a escolha de uma área de especialização. Então, se uma área escolhe, aliás, se uma cidade escolhe um tema e depois, no processo de seleção, identifica que poderia ser mais proveitosa outra temática, como é que se faz essa recomendação? Como é que isso acontece? Essa é a pergunta, como é que é feita essa escolha? Bom, nesse processo, nós vamos considerar o ponto de vista e as preferências da cidade e também os dados que nós vamos coletar. E isso por meio da autoavaliação do What Works Cities, acerca de todas as práticas de dados da cidade. A partir daí, sim, será feita a definição de qual será a área de especialização que a cidade vai pegar no programa.
E temos uma pergunta também sobre o formulário de autoavaliação do Work Cities, sobre quantos dos critérios a cidade precisa ter para ser considerada para o programa. Bom, aqui a nossa ideia é que as cidades elas não serão consideradas com base numa visão pequena, digamos, da candidatura. Nós estamos falando aqui de várias coisas, a habilidade de firmar um compromisso, os requisitos do programa, a candidatura escrita e também o vídeo do prefeito ou prefeita. Então, não existe um mínimo de critério para a cidade ser considerada, mas isso vai nos ajudar certamente ao longo do processo de seleção para entender qual é a capacidade atual da cidade e entender onde eles estão dentro dessa jornada de uso de dados. Dessa forma, será possível ajustar as atividades do programa e fazer um coaching mais individualizado, mais customizado. De todas as formas, a gente está procurando cidades que já têm alguma capacidade já demonstrada para o uso de dados. Então, eu diria que esse não é um programa para cidades que estão apenas iniciando, né, a sua jornada. Temos tempo para mais pergunta. Podem ficar à vontade para ou colocar no chat ou levantar a mão para abrir o microfone. Sí, creo que Rodrigo está con la mano Acho que o levantada. Rodrigo levantou a mão. Deixa eu ver. Vamos permitir o uso do microfone. Belo Horizonte, novamente. Carolina, eu havia feito a pergunta no chat, mas é uma dúvida simples com base na última explicação que você nos passou. A área de especialização, ela não é uma escolha da cidade, ela será definida por vocês, pela equipe do programa, com base nos questionários que vamos preencher, correto? Nós não temos autonomia para escolher, eu quero participar dessa área de especialização. Uhum. Perfecto. Para aclarar essa Perfeito. pregunta. Então, vamos esclarecer essa pergunta. No formulário de candidatura, na candidatura escrita, tem uma pergunta onde as cidades vão colocar qual que é a ordem de preferência das áreas de especialização. Então, lá vai ser prioridade 1, 2, 3 e 4. Tem a ordem de preferência da cidade. Isso vai ser considerado, claro, e também os resultados da autoavaliação. Tudo isso vai ser considerado. Então, é um processo onde nós vemos as preferências da cidade e também, ao mesmo tempo, vamos ver quais são as capacidades de dados dessa cidade, que ela já tem e os resultados da autoavaliação. Todavía tenemos tiempo para Temos tempo ainda, se quiserem deixar mais alguma pergunta, algum comentário antes de fechar, então podem colocar no chat, no documento, ou levantar a mão para abrir o microfone. Les recuerdo también que nosotros tenemos un mail. Só para relembrar, nós temos um e-mail também para informações do City Data Alliance. Já deixamos aqui no chat. E será um prazer responder qualquer pergunta que vocês tiverem sobre o processo de aplicação, né, de candidatura, sobre o programa, qualquer dúvida que vocês tiverem.
Hay una pregunta sobre el video de la Temos uma solicitud. pergunta sobre o vídeo, sobre a solicitação. É necessário que o prefeito ou prefeita participe do vídeo. E o vídeo precisa ser gravado e editado de forma profissional? Essa é a pergunta. O prefeito ou prefeita precisa fazer a declaração no vídeo, não vão ser considerados vídeos com outra pessoa. O vídeo é uma oportunidade para os prefeitos, prefeitas compartilhar em primeira mão os seus objetivos e visão, a fim de participar do programa. Mas não é necessário que seja um vídeo gravado ou editado de forma profissional. Isso pode ser feito com um telefone, uma câmera normal. O mais importante realmente é o conteúdo e não a forma do vídeo. Não estamos preocupados com a qualidade da produção, só queremos realmente que o prefeito ou prefeita esteja ali no vídeo participando. Tem mais uma pergunta aqui sobre as datas para se candidatar. Quais são as datas principais? Bom, nós vamos aceitar solicitações de participação e identificar os finalistas continuamente até chegar num grupo de cidades excepcionais realmente para o próximo grupo de cidades. Então, nós gostaríamos de motivá-los a participar o quanto antes, a enviar o seu pedido quanto antes, que vai começar em abril de 2023. Más preguntas. Temos mais alguma pergunta? Tem uma pergunta do Marco Antônio que fala sobre as áreas de especialização. Se uma cidade pode participar nas 4 áreas, caso esteja interessada nas 4 áreas. A resposta é que cada cidade será designada para uma área de especialização, né? Como os colegas estavam comentando, é bastante trabalho, então nós acreditamos que é bom se dedicar a uma só área, mas o acelerador também vai ajudar as cidades a construírem essa cultura de dados. E tem componentes de todas as áreas ali envolvidas, mas cada cidade vai ter uma área de especialização. Temos uma pergunta aqui do Simon sobre o seguinte: a área de avaliação. Nos Estados Unidos, as cidades tiveram acesso a uma grande quantia de fundos para a recuperação da Covid e investimento em infraestrutura. E a cidade, nesse caso, tem interesse de entender o impacto desses investimentos para a equidade social e racial. Então, a pergunta do Simon é: será que esse seria um foco apropriado para a área de especialização de avaliação? Eu posso responder essa pergunta. Eu acho que esse é um ótimo exemplo do tipo de programa do projeto que nós vamos facilitar dentro da área de avaliação. Veja, nós temos 5 resultados de excelência ou indicadores de sucesso que nós vamos utilizar como meta para cidades. E um seria justamente fazer 2 projetos de avaliação. O outro seria uma política de avaliação, uma agenda de avaliação,
e fazer uma equipe de avaliação e dar suporte também aos departamentos. Então, dentro dessa área, como foi comentado, nós temos a meta de as cidades fazerem 2 avaliações, e nesse caso podem ser avaliações de processo, de impacto, e esse seria um ótimo exemplo, aliás. Seria uma avaliação de impacto que poderia ser feita durante esse tempo que vocês estarão nessa área de especialização. Muchas gracias, Gabriela. Perfeito, Gabriela. Nós temos uma outra pergunta aqui sobre os prefeitos, prefeitas. A pergunta é: o programa não está disponível para prefeitos, prefeitas que não começam a sua administração ou mandado antes do primeiro trimestre de 2023? Bom, a resposta é: os requisitos seriam que o prefeito ou prefeita precisa estar nessa gestão antes de 2023, precisa ter pelo menos 3 anos ainda como parte da sua gestão atual, ou então ter uma gestão que acaba até maio de 2024, mas buscando a reeleição, seja elegível. Só uma correção, seria antes de abril de 2023, não antes de 2023. Isso, de abril de 2023, é isso mesmo, que é quando vai ser o encontro presencial. Obrigada, Florence. Bom, pessoal, muito obrigada por enviar seus comentários, suas perguntas. O e-mail continua disponível se vocês tiverem alguma pergunta mais para frente sobre o processo de candidatura, sobre o programa. E agora eu vou passar para a Florence para fechar a nossa reunião. Estamos muito contentes com o interesse de todos e todas no nosso programa. Esperamos que tenha sido útil esta sessão, que vocês queiram considerar, então, se Solidarity Alliance é interessante e que apresentem a sua candidatura. Nas próximas semanas, nós vamos organizar um painel de discussões e outras sessões de perguntas também. Se algum membro da equipe quiser participar, podem ficar à vontade. Vocês vão encontrar mais informações e tudo que nós compartilhamos com vocês na nossa página de recursos, que vai ser colocada de novo aqui no chat. Muito obrigada e lembrem-se que para o nosso próximo grupo de cidades já estamos com as inscrições abertas, então apresentem suas candidaturas agora. Um ótimo dia, uma ótima tarde a todos. Gracias a todos. Vamos a cerrar la sesión.